Ora, boa noite. Vamos deixar aqui o tema, o que as curas. É a situação de uma pessoa física, mental ou espiritualmente doente que obtenha boa saúde. Alguns dos profetas hebreus pré-cristãos, como Jesus Cristo e certos membros da primitiva conversão cristã, foram dotados pelo Espírito de Deus para realizar curas milagrosas. São as curas milagrosas hoje em dia realizadas pelo Espírito de Deus. Pode a capacidade de realizar milagres proceder de outra fonte a não ser a do verdadeiro Deus. Moisés e Arão compareceram diante do faraó do Egito para lhe pedir que deixasse Israel ir ao ermo a fim de oferecer sacrifício a Jeová como evidência do respaldo divino. Moisés ordenou a Arão para que lançasse seu bastão e este se tornou uma enorme serpente. Esse milagre foi realizado pelo poder de Deus, mas depois os sacerdotes magos do Egito lançaram seus bastões e estes também se tornaram enormes serpentes. Êxodo 7, 8, 12. Pelo poder de quem realizaram tal milagre. Deuteronômio mostra isso. 18, 10, 12. Neste século XX, algumas curas pela fé são realizadas nos cultos dirigidos por clérigos da cristandade. Entre as religiões não cristãs há os sacerdotes vodus, os curandeiros, os médicos feiticeiros e os outros que também fazem curas a miúdo, fazem uso da magia e da adivinhação. Alguns curandeiros psíquicos dizem que as curas que fazem nada têm a ver com a religião. Em todos estes casos, será que o poder de curar provém do verdadeiro Deus? Mateus 24, 4. Surgirão falsos cristos e falsos profetas. Farão grandes sinais, milagres e prodígios a fim de desencaminhar e, possível, até mesmo os escolhidos. Mateus 7, 15, 23. Vigiai-vos dos falsos profetas. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizámos em teu nome, não expulsámos demónios em teu nome, não fizemos muitas obras poderosas e milagres em teu nome. Contudo, eu lhes confessarei então: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós obreiros do que é contra a lei. São as curas sensacionais dos nossos dias, realizadas do mesmo modo como Jesus permitiu e os seus primitivos discípulos fizeram. O custo do serviço: curai doentes, ressuscitai mortos, tornai limpos os leprosos, expulsai demónios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 8. Fazem isso os que realizam curas hoje em dia, dão de graça conforme Jesus ordenou, e toda a multidão procurava tocá-lo a Jesus, porque saía dele um poder que sarava todos eles. Lucas 6,19. Traziam para fora os doentes até mesmo as largas ruas e os deitavam ali em pequenas camas e macas, a fim de que, quando Pedro estivesse passando, pelo menos sua sombra caísse sobre alguns deles. Também a multidão das cidades em volta de Jerusalém afluía trazendo os doentes e afligidos por espíritos impuros, e todos eles eram curados. Atos 5, 15, 16. Nos dias de hoje, será que todos os que vão aos religiosos que professam curar, o santuário religioso em busca de cura, são curados? Será que o modo de vida dos membros das organizações das quais fazem curas são parte da evidência que tem o Espírito de Deus? Como grupo manifestam destacadamente tais frutos do Espírito como amor, longanimidade, a brandura, autodomínio, Gálatas 5, 22, 23. Dá-se realmente que não fazem parte do mundo, evitando todo envolvimento nos assuntos políticos do mundo, mantiveram-se limpos da culpa de sangue durante os períodos de guerra, têm uma excelente reputação para evitar a conduta imoral do mundo. João 17,16, Isaías 22, 4, 1, 1 Tessalonicenses 4, 3, 8. São verdadeiros cristãos hoje identificados pela capacidade de fazer curas milagrosas. João 13, 35. Por meio disso saberão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor entre vós. Isto é o que Jesus disse. Se queremos realmente nele, procuraremos ver se há amor, não curas milagrosas como evidência do verdadeiro cristianismo. Atos 1,8. Ao chegar sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder e sereis testemunhas de mim até à parte mais distante da terra. Porquanto antes deixaste os apóstolos para retornar aos seus céus, Jesus lhe disse que isso não o fazer curas era obra de suma importância que haveriam de fazer. Veja Mateus 24, 14, 28, 19, 20. 1 Coríntios 12, 28, 30. Deus tem colocado os respectivos na congressão: primeiro apóstolos, segundo profetas, terceiro instrutores, depois obras poderosas, depois dons de curar, serviços testemunhosos, capacidades de dirigir, línguas diferentes. Será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Será que todos são instrutores? Será que todos realizam obras poderosas? Será que todos têm dons de cura? Portanto, a Bíblia mostra claramente que nem todos os verdadeiros cristãos teriam o dom de curar. Não mostra Marcos 16, 17, 18 que a capacidade de curar os doentes seria um sinal identificador dos crentes? Marcos 16, 17, 18. Estes sinais seguirão aos que creem em meu nome: expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano. Algum porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estes versículos aparecem em certos manuscritos e versões da Bíblia do 5º, 6 e 7º, sexto século da Era Comum, mas não aparecem nos manuscritos gregos mais antigos, o Sinático e o Mesies do Vaticano, 1209 do quarto século. O Dr.
B.F. Hitchcock, de autoridade em manuscritos da Bíblia, disse que os versículos não fazem parte da narrativa original, que são apêndice. Jerónimo, que traduziu a Bíblia no V século, disse que quase todos os códices gregos estão sem essa passagem. O seu vocabulário e estilo diferente ou radicalmente do resto do Evangelho, que dificilmente parece possível que o próprio Marcos, isto é, os versículos 9 e 20 de Marcos 16, tenham composto. Não há registro de que os primitivos cristãos bebessem veneno ou pegassem serpentes para provar que eram crentes, porque tais dons como a capacidade de curar milagrosamente foram dados aos cristãos do primeiro século. Hebreus 2, 3, 4. Como escaparemos nós se tivermos negligenciado uma salvação de tal magnitude, sendo que começou a ser anunciada por intermédio de Nosso Senhor e nos foi confirmada por aqueles que ouviram, ao passo que Deus se juntou em dar testemunho com sinais e também com potentes várias obras poderosas com distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade, eis a evidência conveniente de veras de que a congregação cristã, que era nova então, era realmente Deus, mas uma vez provado isso plenamente, seria necessário provar vez após vez. 1 Coríntios 12, 29, 30. 3:8, 13. Será que todos são profetas? Será que todos têm dons de curar? Será que todos falam línguas? O amor nunca falha, mas onde quer que haja dons de profetizar serão eliminados, quer haja línguas cessarão. Agora, porém, permanece a fé e a esperança, o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Uma vez cumprido o seu objetivo, estes dons milagrosos seriam, mas as inestimáveis qualidades que são os frutos do Espírito de Deus ainda se manifestam na vida dos verdadeiros cristãos. Conquanto uma pessoa seja curada é realmente importante, como foi. Segundo Tessalonicenses 2, 9, 10. A presença daquele que é contra a lei, a segunda operação de Satanás, com toda a obra poderosa, toda a sorte de milagres, sinais e potentes misteriosos, com todo engano injusto, para com os que estão parecendo a retribuição por não terem aceito o amor da verdade, para que fossem salvos. Lucas 9, 24, 25. Todo aquele que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á, mas todo aquele que perder a sua alma por minha causa, que é que a salvará. Realmente, de proveito é para um homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a si próprio, a sofrer prejuízo. Que esperança há de verdadeira cura de todas as doenças. Revelação 21, 4. Eu vi um novo céu, uma nova terra, pois o céu anterior e a terra anterior tinham passado. Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Isaías 25, 8. Ele realmente tragará a morte para sempre, e o soberano Senhor Jeová certamente enxugará as lágrimas de todas as faces. Revelação 22, 1, 2. Isaías 33, 24. Nenhum residente dirá: estou doente. Se alguém disser acredita em curas, poderá responder: quem não acredita que Deus tem o poder de curar não crê na Bíblia. Mas posso deixar de me perguntar se as pessoas têm o ponto de vista certo sobre isso hoje em dia. Daí possa dizer uma passagem da Bíblia, Mateus 10, 7, 8, nota também aqui uma coisa que Jesus disse que seus discípulos poderiam fazer, mas os que fazem curas hoje não conseguem fazer. Eles não têm poder de ressuscitar os mortos, não somos juízes dos outros, mas é digno de nota que Mateus 24, 24 menciona algo contra o qual precisamos resguardar-nos, ou poderá dizer. Certamente acredito que é verdade que a Bíblia diz sobre as curas. Toda a cura feita neste sistema de coisas, porém, só traz benefícios passageiros. Não é verdade? A pessoa acaba por fim morrendo. Chegará algum dia ao tempo em que todos os viventes gozarão de boa saúde e nunca mais morrerão. Revelação 21, 3, 4.